pior inimigo, né, Ana? A gente que mais se pune, a gente que mais se cobra e as pessoas nem estão reparando. E ela vai colocar, acho que, muita coisa que vai nos fazer refletir, tá? Então, trago a Ana, acho que ela já fala aqui da Alice, porque a gente vê tanto talento, né, que todo mundo acredita. E acho que a nossa função aqui como líder é fazer a pessoa mais difícil acreditar, que é você mesma, tá? Então, chamo aqui a Ana, ela se apresenta e apresenta também a mesa dela. Muito bom. Hoje eu estava falando sobre mentoria, né? Eu acho que um convite para uma mentoria é uma honra sempre, né? A gente conseguir, quando a Alice me procurou, eu fico honrada porque as experiências são para a gente trocar, né? Se as mulheres têm uma esteira de cuidado que nem dá para a gente comparar com os homens de verdade, né? A gente cuida das coisas até morrer, né? Somos nós que mais cuidamos dos nossos pais, que mais cuidamos dos filhos. Então a gente se cuidar mutuamente é tudo que a gente precisa fazer. E para mim, Alice, foi uma honra, porque eu acho que todo o processo de mentoria ele é um aprendizado mútuo, né? Eu aprendi um monte com você também. Eu adoro fazer. E aqui, pessoal, assim, acho que esse é um. Eu acho que essa agenda ela me pegou tarde, assim, né? Assim, a agenda feminina, assim. Eu acho que eu me dei conta à tarde, né? Por isso que quando eu olho assim para minha carreira, eu falo, nossa, quanto tempo eu passei sem ter consciência de que aquilo me impactava, ou me travava, ou me impulsionava, né? E acho que ela ela está longe de ser um tema resolvido para a gente, né? Mesmo com tanta experiência. Semana passada eu estava com um dilema meu interno, com dificuldade para tocar num tema que era um tema que envolvia remuneração, né? E eu me senti muito culpada por isso, né? Eu falei assim, putz, sério mesmo que eu ainda não, que isso ainda é difícil para mim, né? E por quê? E eu acho que são acho que esse é o autoconhecimento que a Bia trouxe, que às vezes se conhecer também não significa resolver de imediato, mas pelo menos a gente se monitora, né? E aí a gente também vai se colocando prazo para resolver as coisas e vai buscando essa coragem dos 20 anos, né, Bia, de falar assim, às vezes a gente tem que voltar lá atrás e falar, não, eu preciso aqui de uma dose de ousadia porque eu quero resolver isso, né? Não quero mais passar por isso. Então, é só para dizer assim que acho que é uma agenda que entrou na minha vida mais tarde e eu acho que ela vai me... Só que é bom, tem um tempo pela frente e está longe da gente se resolver nesse sentido. Eu acho que porque como sociedade eu acho que a gente tem muito ainda para evoluir, né? Só que se a gente se ajudar, então por isso que eu acho que sim, os homens poderiam estar aqui, né? E devem estar. Espero que eu sei que tem homens remotos, mas é muito bom esses encontros onde a gente pode ser quem a gente é, né? E só antes da gente iniciar aqui o nosso painel, eu também tenho pensado muito o que faz as mulheres. A gente citamos acho que em 2 momentos flexibilidade, como flexibilidade sendo um atributo importante. Sabe, gente, eu acho que tem uma coisa que faz as mulheres desistirem, que é o fato de não conseguir ser quem elas são. Porque eu acho que a gente ainda não acolheu o que é uma executiva feminina, né? E digo nas rodas, e por isso que eu acho que na base, na média liderança, eu acho que a gente consegue, mas tem algum degrau e acho que é o degrau onde e por isso que eu me inspiro e sou tão orgulhosa de ver a Bia, a Flávia, a Silvia, pelos meus exemplos aqui da Cogna. Mas nesse momento, assim, o quanto que as mulheres conseguem
se despir de todos os estereótipos, de toda a necessidade de ser mais agressiva, ou mais ambiciosa, ou mais objetiva. E, nessa hora, eu acho que cansa mesmo, porque é uma vida inteira tentando, de alguma forma... porque a gente vai se adaptando para conseguir crescer, né? Mas essa jornada ela precisa ficar mais fácil. E a gente precisa conseguir ser quem a gente é, e as empresas entendendo o que é ter mulheres na liderança, né? Aí eu acho que a gente vai conseguir reter mais, mas acho que chega uma hora que cansa muito mesmo, né? Mas a gente também, é muito bom, a gente está num mercado de educação editorial que ainda é diferente dos outros mercados, né? Um pouquinho diferente. Então, a gente aqui vai ter mulheres incríveis, né? que estão na liderança, que estão tocando negócios. Então, vou chamar aqui para a gente começar esse painel. Então, vamos lá. A Marilis. A Marilis, CEO da editora, que leva o sobrenome dela, Manoli, né? Então, aqui a gente também vai poder falar um pouquinho de processo de sucessão, né? Tem desafios que são para além dos executivos do momento atual, né, Marilis? Muito bom. Roberta Machado, na liderança do Grupo Editorial Record, né? Um grupo super importante brasileiro. E aí também com uma família e com muitas trocas aí de líderes femininas, né, vivendo ali na Record. Sandra Bensadon, uma executiva da área de educação da Companhia das Letras. Você vê que só tem fera, né, gente, aqui. Lide. Diretora editorial de toda a área de educação básica, hoje aqui da Cogna, né, juntando ali mercado privado e mercado público, junto com outras lideranças. Então, aqui, acho que a gente está pronto. A gente tinha uma outra convidada que não esteve, né? Falar, não teve um imprevisto, então não vai estar aqui com a gente. Mas aqui, nosso papo vai ser... Começa... Diga, Flá. Podem sentar, gente. E vamos lá. Acho que a ideia aqui é da gente explorar alguns temas. Deixa eu pegar minha colinha. E aqui a sugestão era da gente ser mesmo muito... muito bem, muito bem. Ótimo. Aqui temos mais cadeiras, né? E aqui a ideia é da gente falar os pontos mais, assim, conseguir dar respostas profundas, né? Pedir para que as meninas escolhessem as passagens mais profundas mesmo, e trazer com toda a vulnerabilidade, né, do mundo, que é assim que a gente só constrói confiança quando a vulnerabilidade está na mesa, para a gente poder compartilhar as experiências mais ricas aqui. Vou começar trazendo um pouquinho, vou pedir para a Sandra compartilhar com a gente. A Sandra vai poder nos contar, né, um pouco mais, mas a gente sabe que a Sandra teve muitas lideranças masculinas, né, ao longo da sua carreira, fortes, né? Enfim, e teve muitos desafios, isso trouxe alguns desafios, né, Sandra? E aí, pegando um pouco do que eu comentei na minha fala, assim, às vezes a gente só entende o que acontece depois, né? Aí a gente fala, nossa, aquilo que eu vivi ali, né? Como foi? Que coisa, né? Aquilo ou me potencializou, ou me travou, enfim. E eu queria um pouquinho, Sandra, que você contasse para a gente, né, se alguma experiência importante, né, onde você se sentiu travada por isso, né, ou, enfim, impedida ou com algum julgamento ali que não te permitiu dar algum passo importante. E se você tinha consciência disso naquele momento, ou se só depois.
E o que que fez e o que que aconteceu quando você se deu conta, né? Deixa eu... Tem algum... De falar sobre isso, fui para a convenção de pacote completo, né? Foi ótimo, meu filho está ótimo, tem 19 anos. O arzinho de Atibaia foi a coisa que fez melhor para ele. Só que eu abri portas e janelas assim que eu nem imaginava que fossem acontecer, porque isso mobilizou 200 pessoas que nunca tinham falado sobre um monte de coisas represadas e que sufocavam não só mulheres, mas homens. E eu estava assumindo uma equipe essencialmente masculina. Então, com meta, com prazo, o prazo é sempre ontem de manhã, né, que todo mundo conhece, mas com um jeito de fazer, com um jeito de poder discutir, com um jeito de poder falar sobre as pessoas. Então, eu não tinha consciência do que estava acontecendo, e a área era absolutamente masculina e, né, medindo essa questão da competitividade. E tem uma coisa nesses preconceitos que são estruturais, que tem um pedaço que não existe, né? É ficção e é para a gente acreditar. Então, essa história de que a mulher se masculiniza, a mulher é agressiva... Será que isso é isso mesmo? Ou será que é alguém que vê a gente desse jeito e a gente acaba aceitando um pouco essa perspectiva, né?
Então, não tinha a menor consciência intuitivamente. Acho que eu ganhei muitos presentes nessa época, eu estava super bem. Acho que a questão da autoafirmação e da confiança no meu trabalho me ajudaram muito, né? E isso abriu realmente um relacionamento muito diferente com uma equipe e proporcionou um jeito de promover mudanças e de fazer coisas nessa equipe. Mas, mais do que nesta editora, isso mudou meu estilo de liderança e meu jeito de conduzir as atividades, né? E daí eu fui tendo outros bônus, né, profissionais, e um dos que acho que não só olhar para o papel da mulher e o que a gente fez nesse período. A gente ainda tem as áreas comerciais nas editoras bastante preenchidas por homens, né? Mas a gente, em termos de representatividade, melhorou bastante, né? No número de mulheres. Ainda falta muito em cargo de liderança. A gente andou meio torto, né? Porque tem umas áreas que são absolutamente masculinas e daí essas ilhas são ruins, né? Então, representatividade, mais ou menos. Mas, enfim, vamos considerar que o avanço está aí, está acontecendo e a gente vai dar conta deles. Eu acho que não só essa questão de refletir sobre o papel da mulher e o que a gente tem que fazer e o que a gente tem que fazer juntas, né? Eu fico bem feliz porque homens pularam nessa história junto comigo e me contaram histórias e me pediram para não ir trabalhar porque tinham a formatura dos filhos. Enfim, coisas muito legais que até então eu não ouvia, e eu escuto muito pouco ainda hoje, né? Mas eu acho que a questão da inclusão, efetivamente, é o que vai destravar esse processo. Eu reconheço os avanços, reconheço que a gente andou. Para o meu gosto, eu acho que queria mais rápido, eu queria mais. Mas eu acho que, efetivamente, a gente vem ganhando mais força em outras discussões sobre inclusão, né, sobre práticas inclusivas, que eu acho que elas juntas vão conseguir fazer essa história ganhar outra atração, outro ritmo. Eu fiquei ouvindo, né, a apresentação da Bia e pensando, falando o quanto essa questão estrutural, né, a gente quer ver os homens também chamando, né, eu quero ver líderes homens chamando as mulheres para perguntar como é que eu trabalho melhor a questão da inserção das mulheres, mais do que discutindo sobre, né, tá aqui, não tá. A gente está com eles e isso daí é indiscutível. Mas o que vai fazer a diferença é a hora que mais homens tomarem essa posição, né? E mais líderes, sejam homens ou mulheres, também tomarem essa posição de olhar para práticas inclusivas de uma forma obrigatória, né? Não gosto dessa palavra, mas é isso, assim, é realmente virar a chave, né? Que isso seja uma prática, que não seja normal abrir um processo de seleção e entrevistar só homem. Ah, porque isso está nessa rede, porque não tem mulheres. Tá bom, se fosse fácil, a gente não estaria aqui, né? Mas é esse pensamento, é essa postura, essa prática todo dia, e é esse espaço para criar um ambiente que, na minha opinião, vem dessa história, né, de que, no fundo, todos são sensíveis a essas questões, né? Os pais que também trabalham numa empresa, que convivem com mulheres, também passam por isso e, muitas vezes, não conseguem falar, né? Mas eu acho que esse caso de ter levado o filho para dentro da empresa 20 anos atrás foi muito bacana, assim, no sentido, né, de para onde eu estava era algo completamente impensável, né? Eu acho que eu não entendi até hoje a pergunta de se eu ia me sentir fragilizada, porque essa história só me ajudou a me fortalecer como pessoa, a me desenvolver, né? Hoje eu trabalho numa editora em que 60% das posições são ocupadas por mulheres, cargos de liderança meio a meio, e, assim, a discussão e a implementação e a prática inclusiva é uma realidade completa. Isso faz
toda a diferença em como a gente segue, né? E ajuda a fazer tudo isso que foi dito aqui, né? A poder conversar, enfim, discutir, questionar, entender e aprender como fazer, e, mais do que qualquer outra coisa, criar grupos que possam se ajudar. Muito bom, Sandra. E que bom que você não entendeu a pergunta. Que bom que você foi, né? Porque é isso, no final, acho que eu comentei, o espaço de vulnerabilidade é o espaço da fragilidade também, né? É onde a gente se torna mais forte mesmo e a confiança acontece. Quer dizer, acho que tudo que você colheu depois em termos de confiança entre você e o seu time vieram desse momento em que você foi, não entendeu a pergunta, também não se sentiu frágil e foi, né? Eu acho que tem essa questão, né, da gente falar, da gente perguntar e também da gente... É claro que essa consciência e esse amadurecimento, ele vai acontecendo, né? Então, vou falar do dia de hoje. Mas eu acho que também a gente escolher aquelas coisas que a gente não negocia, né? Então, tem coisas que a gente não negocia, e elas precisam estar claras para a gente e pacificadas, porque se a gente fica, é o trabalho, é a casa, eu entendo, gente, assim, essa pneumonia foi o primeiro caso de uma criança, um bebê chiador. Eu tive muitos episódios durante muito tempo, enfim, né, lidar com essas coisas, mas muito nessa fala, né, perguntar para o meu filho por que eu trabalho? Porque eu amo o que eu faço, né? Então, esse reconhecimento dele também. Então, acho que separar, né, o que é inegociável, que é a essência da gente, e aí, a partir disso, tentar construir conversas que sejam mais abertas, mais maduras, né? Assim, a gente não precisa nem sofrer, nem se anular e nem brigar, nem deixar chegar no limite que você reconhece que você não tem um espaço ali, né? Talvez essa situação tenha me dado realmente uma força, né, para conduzir isso, mas em muitas outras situações eu sempre tentei dividir, né? Isso está me machucando? O que é inegociável? Uhum. Né? E o que eu tenho também que flexibilizar, que aprender, que expor, né? Que me apresentar e que ouvir isso do outro, né? A maior, assim, estou pensando aqui, eu nunca tive uma líder mulher. Todos os líderes na minha história profissional foram homens, em 25 anos. Os números que a Bia mostraram-se. Bom, muito bem. E aí, acho que eu queria... só pelo local aqui, tá, gente? Só coincidência, mas era... gostaria de trazer uma outra dimensão do preconceito que a gente vive, né, nas organizações. E acho que eu vou pedir para a Lide compartilhar um pouquinho a experiência dela, né? A Lide é mãe de uma criança com transtorno do espectro autista, né? E aí, Lide, como que conviver, né? As organizações estão engatinhando, né, com relação a transtornos de um modo geral, né, desse universo, e os ambientes corporativos não estão muito preparados, né, ainda para isso, mas como que conviver com essa falta aqui, às vezes, de conhecimento mesmo e de sensibilidade para isso, e como que você... Porque eu costumo dizer que tem um papel do líder que ele não pode... não dá para não realizar, que é o papel da influência, né? E como que você, como uma mãe de uma criança com TEA, como você também se vê como influência para que esse ambiente se torne mais sensível, mais aberto, mais acolhedor para esses temas? Obrigada, Paulinha, pela pergunta. É uma pergunta que realmente me toca bastante. E, deste lugar, eu falo com mais fluência, com mais propriedade.
Eu sou mãe de 2 crianças, né, agora adolescentes. O Rodrigo, que é um adolescente neurotípico, ele já tem 17 anos, e a Alice, de 13, né, ela está no espectro autista. Nós descobrimos a questão dela quando ela tinha aproximadamente 2 anos de idade, né? Ali ela já trazia alguns atrasos no desenvolvimento, algumas questões que nos levaram aí a aprofundar, né, essa questão. Eu vou dar algumas voltas aqui para poder responder esse ponto que você me trouxe, né? O fato de descobrir, né, o espectro da Alice me tornou uma outra pessoa. Uma pessoa com mais clareza daquilo que para mim é importante, com mais clareza das minhas prioridades. E eu acho que este momento trouxe uma virada para o meu profissional. Né? Eu passei a ser muito mais clara, eu passei a me colocar de uma outra maneira. E isso abriu algumas portas para o meu profissional. Né? Eu entendo que essa questão traz uma série de outras dimensões para você trabalhar e equilibrar, né? Porque quando você está diante de uma questão dessa, você precisa equilibrar ali diversas terapias, né? De 20 a 40 horas semanais. Você precisa intensificar o seu diálogo com a escola, né? Quando você tem uma criança típica no ambiente escolar, já exige uma atenção. Quando você tem uma criança atípica, essa atenção precisa ser vezes 10. Né? Então, eu acho que ter de equilibrar todos esses pratos me fez ter conversas mais maduras dentro do meu ambiente profissional. E isso acabou me ajudando, isso acabou me abrindo portas. Né? E essas portas foram se abrindo, e hoje, felizmente, eu tenho uma equipe que abraçou a causa, né? A gente sempre conversando sobre o assunto. Ano passado, por exemplo, nós fizemos uma campanha de voluntariado, né? Várias pessoas da equipe se voluntariaram a fazer parte de um grupo de capacitação profissional para autistas, né? Nós fizemos esse programa e selecionamos uma dessas candidatas que estavam ali, né, para fazer parte do nosso time. Também desenvolvemos diversos materiais de conscientização, né? Esses materiais partiram para as escolas estão usando isso junto das famílias. Então, eu me sinto nesse lugar de influenciar. Né? E agradeço muito a equipe por ter abraçado a causa. Né? E, enfim, a gente está sempre buscando cada vez mais. As empresas têm muito a fazer? Tem. Né? Eu acho que esse caso, né, da neurodiversidade, ele ainda não é visto da maneira como deveria. Deveríamos ter metas para esses casos também. Né? Ainda não temos. Né? Deveria ser, sim, um objetivo de todos. No entanto, eu faço até um convite aqui a todos nós. Todos nós aqui, em alguma medida, recrutamos. Todos nós. Então, nós também podemos ter esse olhar sensível. Né? Quando a gente, de fato, abre uma vaga, a gente pode, né, colocar isso para nós mesmos como uma meta. Não vou fechar essa vaga aqui enquanto eu não passar, né, por este aspecto, enquanto eu não avaliar um neurodivergente também. Né? Então, acho que tem, sim, as empresas precisam evoluir muito, mas nós também, enquanto sociedade, precisamos entender essa causa e trazer isso para o nosso dia a dia. Quando a gente pensa em números, é bastante triste, né? Porque nós temos aí 16 milhões, né, de PCDs no geral, né, em idade de trabalho, com força de trabalho, e desses 16 milhões, apenas 500 mil estão empregados. Esses dados são do IBGE, são dados frescos, são dados reais. De 16 milhões de vagas abertas pela lei de cotas, apenas 500 mil estarem preenchidas, é bastante triste. Muitas empresas preferem pagar a multa a ter, né, de fazer a contemplação de todas essas vagas. As empresas precisam evoluir? Precisam. Mas nós também precisamos colocar isso como uma pauta que é importante, que é cara para nós. Né? Então, aqui fica um pleito. E quando a gente olha outros números, eles também trazem o senso da importância e da responsabilidade, né, que é essa causa. Não sei se todo mundo aqui acompanha, né, essas pesquisas, mas a pesquisa mais recente de prevalência do autismo diz que, para crianças de 0 a 8 anos, nós temos 1 para 44.
né? Então, eu tenho, para cada 44 crianças típicas, uma atípica, voltado aqui exclusivamente para o TEA. Tá? Quando eu amplio esse leque, eu vou até 18 anos de idade, é 1 para 33. Então, é fácil achar. Não está tão difícil achar. A gente precisa, de verdade, abrir os olhos para essa questão, para essa situação. Né? E um outro ponto que eu acho que vale colocar também, né? Ficar esperando o momento adequado, onde tudo esteja perfeito para fazer essa inclusão, né, para fazer esse processo acontecer, não é válido. Né? Porque nós aqui, mulheres, estamos, né, discutindo a causa da liderança feminina, do posicionamento da mulher, e ainda não está tudo perfeito. Né? Então, eu acho que realmente chegou um momento da gente começar a olhar para essa causa com mais carinho, com mais cuidado, porque está batendo na nossa porta. Quando a gente olha para este número, né, 1 para 44 ou 1 para 33, está do nosso lado. Se ainda não chegou, falta muito pouco. Daqui a pouco chega. Né? Então, Paulinha, eu acho que, trazendo, né, de maneira um pouco mais objetiva, eu entendo que a gente tem muito a evoluir enquanto sociedade. A empresa tem, todas as empresas têm, mas nós também, enquanto seres humanos, precisamos olhar para essa causa com mais cuidado, com mais carinho. Tá? E falando sobre os meus gestores aqui, né, um pouco mais especificamente, eu nunca encontrei aqui dentro, né, ou pelas passagens mais curtas que tive fora, dificuldade em abordar esse assunto com relação aos compromissos que a minha filha me traz. Nunca tive. Preciso ser muito honesta, preciso ser muito clara e muito grata. Né? Porque eu acho que uma vez que a gente abraça e a gente coloca isso, de fato, como uma grande prioridade, onde existe parceria, onde existe transparência, há espaço para que isso aconteça. Então, a gente precisa se colocar, a gente precisa trazer essas necessidades e tentar mobilizar. Né? Eu acho que mobilizar é a palavra. Eu tento fazer isso do meu espaço, sei que ainda posso fazer mais, né? E vou continuar fazendo, né? Que eu estou olhando para algumas pessoas que me ajudaram, né, nessa construção. Não posso falar muito. Mas eu entendo que é um trabalho de formiguinha. Eu faço um pouquinho, ele faz um pouquinho, ela faz um pouquinho, todo mundo vai caminhando junto e a gente consegue mudar essa realidade. Obrigada, muito bom. Muito bom. E assim, né, gente, quando a gente fala, e eu mesma falei, né, aqui, a gente questiona ali ou coloca a responsabilidade nos CNPJs, né? Mas, no final, esse ponto da LIDE é muito importante. Os CNPJs são feitos de CPFs, né? Então, no final, claro, acho que a gente espera que as organizações elas tenham mais condições, podem estruturar melhor as causas, né? As ações, as iniciativas, mas, de verdade, nasce na gente mesmo, né? Porque, no final, a sociedade é nossa, né? Assim, a gente... mas é claro que a gente conta, né? As organizações podem nos ajudar a estruturar melhor isso com alguns programas que geram até para potencializar o impacto mesmo. Mas, no final, a gente unindo aqui os interesses pessoais, acho que a gente já consegue dar passos e até para mostrar para as organizações o que está faltando, enfim, o que a gente pode ajudar. Né? Mas eu também fico muito feliz que a sua experiência com os seus gestores tenha sido de boa qualidade em relação a isso. Né? É um orgulho aí. Muito bem. Mas vamos voltar ao tema do gênero. Né? A Marilis é a filha que seguiu os passos do pai, né, Marilis? Dos pais. Isso. E aqui, assim, como que você sente, assim, o gênero nessa escolha, né? Assim, foi uma escolha dos seus pais, foi também uma escolha sua, né? E quais obstáculos ou barreiras ou desafios você precisou quebrar ou não, né? Para seguir esse caminho, né, Marilis, nesse espectro mesmo de sucessão. Quantas horas a gente tem? Bom, primeiro,
Estou aqui falando com meu amigo, né? É amigo ou amiga, né? O ChatGPT. Olá. Olá, como posso ajudar você hoje? Preciso de uma imagem de um CEO. Claro, posso ajudar com isso. Como você gostaria que o CEO fosse representado? Só um CEO. Um homem branco num ambiente moderno. Precisa me ensinar para ele, né? Bom, esse tema me emociona muito, porque eu nunca achei que eu fosse liderar a editora. Porque eu comecei, enfim, eu não tive outra opção de emprego, porque meus pais falaram, você não entrou em nenhuma boa faculdade, na USP. Eu fui fazer produção editorial na Embi Morumbi, não sabia o que fazer, perguntei para minha mãe. Olha, tem esse curso de editoração, acho que tem a ver com a editora, né? Eu já trabalhava... Eu comecei a trabalhar muito nova, porque eu precisava de dinheiro para sair, meu pai não me dava. Enfim, meu pai é sobrevivente, né? Ele veio para o Brasil em 1961 e conquistou tudo como vendedor porta a porta, numa perua, vendendo livro médico. Na Europa, Romênia, né? Meu pai romeno, muito machista. Então, meu pai queria muito um filho homem. Demorou 2 irmãs para vir meu filho homem, eu sou a filha caçula. E tive mais regalias que os meus irmãos, na verdade, né? Acho que eu cheguei numa época que meus pais já estavam estabilizados. E aí cheguei na empresa para trabalhar. Você vai trabalhar no estoque com 8 homens. Acho que ele estava me testando, na verdade. Mas ele falou, olha, sempre aqui quem vai mandar é o homem. Tem seu irmão, ele vai ser seu chefe. Então, eu não via muitos horizontes de como eu ia conquistar aquilo, né? E eu acho que foi um longo percurso de meritocracia e resiliência. Como se aguentou, né? Eu aguentei porque eu tinha uma mãe em casa que não me deixava desistir. Então, eu falava, hoje eu não vou, mãe. Chorava, né? Ela falava, sabe o que vai acontecer que você ficar aqui? Eles vão adorar que você não vai. Ótimo que você não vai. Levanta e vamos lá, né? Então, minha mãe chegava, nós íamos para a editora todos os dias juntas, eu e minha mãe. Nós íamos a pé. A editora era na Bela Vista, nós morávamos ali aqui perto, na verdade, ali embaixo no Alameda Campinas. Subia tudo, descia, Rua dos Ingleses, chegava lá, e minha mãe ia me catequizando no caminho, para não desistir. O caminho era exatamente 1 hora de caminhada, e minha mãe ficava, não desiste, porque você tem que fazer isso, isso. E a minha mãe era o braço direito do meu pai, mas não era a pessoa que comandava a editora. E eu acho que ela queria uma mulher para comandar, então ela sempre me ajudou. E, enfim, e para o meu pai só podia crescer quem desse lucro. Então, assim, se você dá lucro, você vai crescer aqui. Se você não dá lucro, você não vai crescer. E a gente começou com um programa de estagiários. Eu não tinha esse tema diversidade em mente, mas hoje o nosso departamento editorial, acho que é 80%, 90% mulher. Enfim, a gente treinou estagiários desde de meados dos anos 90. Né? São estagiários que voltaram para a editora. E eu brinco assim que a cultura de empresa muda de uma para outra. Né? Não significa que você dê certo numa empresa, que você vai dar certo na outra. Então, a gente tem esse legado. Temos a Lídia aqui, que é nossa gerente de RH. E foi muito bonito contratar a Lídia, que ela falou assim, eu quero trabalhar aí porque eu quero trabalhar para uma líder mulher. Então, essa história é muito legal também. Mas muitas dificuldades, né? Eu acho que é uma história bacana, quer dizer, triste, né? Eu consegui engravidar a muito custo, porque eu já estava muito estressada, muitas sequelas, né? A gente vai trabalhar com cólica, com tudo. E eu já tinha vários miomas, e decidi congelar, e aí decidi ter filho. E consegui engravidar com 38 anos. E eu lembro que eu tinha um projeto importante para fechar, um negócio para fechar, com o presidente de uma associação. Eu cheguei lá e falei, então, vamos fechar? Ele falou assim, não, porque você está grávida, então você vai ter licença. Aí eu não vou passar meu projeto para você. Então, isso foi uma das coisas super difíceis que eu tive que enfrentar nessa jornada. Né? É muita emoção falar aqui, né, para vocês, mas... e, no final, meu filho nasceu, infelizmente, em 6 meses, com 750 gramas, extremo prematuro. Né? Eu fazia reunião, o meu braço direito lá na editora, um homem. Os 22 dias que eu passei no hospital, ele ia despachar comigo todo dia no hospital, que eu tive que ficar internada para tentar segurar um pouco o bebê.
E depois que ele nasceu, 15 dias depois eu estava trabalhando, porque as mulheres que eu tirava leite lá falaram assim, não fica aqui, vai trabalhar, porque vai fazer bem para a sua cabeça. Então, no final, esse homem que falou para eu não fazer o projeto com ele, 15 dias depois eu já estava trabalhando, né? Enfim. Então, são histórias dessas, né? Estava comentando também com a Roberta, né? Há 20 anos atrás, às vezes um homem colocava a mão na sua perna, você não sabia o que fazer, né? Conto ou não conto? Então, hoje está muito diferente. Eu acho que a gente abriu esse caminho para as mulheres que estão vindo agora. Isso é muito importante, para nunca ninguém mais passar por isso. Eu acho que muita gente falou aqui, dar a voz, né? Falar é importante. Mesmo lá no meu time, muitas vezes eu não imagino que a pessoa está com medo de vir falar comigo, porque eu tive essa jornada, né? A gente às vezes fala uma coisa e tudo é erros, são erros e acertos. E falar, eu acho que falar é importante, né? Então, enfim, são milhares de histórias, Ana, mas agradeço a oportunidade aqui, muita emoção compartilhar com vocês. A gente é que agradece, né? E assim, né? E como de fato a paternidade tem um papel tão crítico, né? De mudança de perspectiva. Eu acho que não é só a maternidade, né? Assim, eu acho que tem as mulheres também que eu não tenho filhos, né, gente? Então, o meu lugar não é de enxergar o quanto que esse tende a ser um evento muito transformador, e para as mulheres que optaram por não ter, tem outros, mas, de fato, a maternidade é alguma coisa que transforma, muda a perspectiva, né? Muda as prioridades, vira o inegociável. E quanto, né, Amarilis, assim, a gente, às vezes, abre, né, depois de 15 dias trabalhando, eu não sei como é que é. Vou aproveitar, posso te fazer mais uma segunda pergunta? Hoje, em algum momento, você se arrepende disso, assim, ou o trabalho também era a sua paixão e está tudo bem? Eu não me arrependo, porque era uma situação muito difícil, né? Você ficar dentro de uma UTI, não sei, espero que ninguém tenha essa oportunidade, porque fica apitando o tempo inteiro, né? Então, psicologicamente também, eu recebi muito apoio do meu pai na época, inclusive, né? Mas eu senti que eu podia voltar a trabalhar, quer dizer, podia não, era uma questão de, enfim, vou voltar, era natural, porque eu acho que eu não tinha parado de trabalhar, né? Foi só na anestesia e na cesárea. Acho que eu fiquei uns 3 dias sem trabalhar, que não dava para falar, né? Você fica meio grogue, com a dor, não consegue sentar. Mas eu acho que era tão natural para mim, porque eu vivi muito a cultura do medo, né, no começo. Então, acho que eu tinha muito medo de não ir trabalhar, muito medo de não chegar no horário, era tudo medo. Medo, porque senão meu pai ia me mandar embora, e ele não ia me mandar embora de casa, da empresa, ele ia me mandar embora de casa. Quer dizer, tinha aquela cultura de você... eu passei fome, então você tem que passar fome também. Mas tudo foi um treinamento, né? Hoje eu vejo um filme, ele queria treinar um Kill Bill, né? Então... Alguém viu o Kill Bill aqui? Aliás, ela é ótima, né? Então, hoje eu vejo, puxa, meu pai, na verdade, eu encontrei homens muito mais difíceis que meu pai no campo. Às vezes as pessoas vêm me reclamar, não, porque meu pai, porque não sei o quê. Eu falei, olha, você vai encontrar pessoas piores no mercado do que, às vezes, a sua própria família. Então, tem gente pior. Sempre tem gente pior, né? Então, eu acho que ele me treinou, né? Igual capoeira que você faz, que o pé vai ficando com um monte de calo, né? Mas eu acho que eu não me arrependo de nada. Assim. Eu me arrependo de ter demorado muito para ter filho. Eu acho que as mulheres que têm a oportunidade de ter filho mais cedo, têm, porque a vida vai continuar. Por exemplo, a gente tem casos lá na editora de mulheres que a gente nem percebeu. Elas são tão profissionais, assim. Uma tem 2 filhos, a outra tem 1. A gente nem percebe assim, que a pessoa saiu de licença, porque passa tão rápido. Então, assim, uma coisa que eu deveria ter filhos mais cedo, isso talvez eu me arrependa, se você quer ter filho, ou se eu tivesse a oportunidade de... Acho que
Não tinha, naquela época de 20 e poucos, congelar, né? Mas também congelar, se você puder ter antes, então talvez me arrependa de não ter tido mais um filho. Não, e a resposta era a ideia era essa mesmo, assim, da gente conseguir não se arrepender mesmo e de não se culpar, né? A Flávia trouxe a questão da culpa e de encontrar os nossos caminhos, quer dizer, o trabalho, o quanto que o trabalho ele tá assim, ele é importante para cada uma dessas mulheres que estão aqui, né? Não é para o seu pai, não é para a sua família, mas é para cada uma de nós, né? E a gente encontrar espaço e colocar os limites e fazer as escolhas, mas com a menor culpa possível, porque sem culpa vai ser difícil da gente chegar, mas se a gente conseguir reduzir já está bom demais, né? E aí, agora a gente tem uma história de liderança feminina mesmo. Na verdade, era a última, porque são várias gerações na Record, né? Acho que a Roberta vai poder nos contar. E começando com a sua tia, né? E o quanto que hoje... E a minha reflexão aqui era se vocês têm ideia do quanto vocês devem ser inspiração para as mulheres que hoje estão na Record, né? Porque para onde elas olham, para onde elas olham estão as mulheres, né? E família, né? O que é uma intersecção, para falar da interseccionalidade também forte, né, Roberta? Então, eu estava preparada para falar mal do meu pai, mas meu pai não era tão duro quanto o pai da Marilis, então... Então foi ótimo que você mudou a pergunta. Ninguém ia acreditar que eu era filha de um pai bravo, porque não dá para comparar. Mas a Record está na terceira geração, e na primeira e na segunda geração foram gestões masculinas, e masculinas muito do homem macho alfa mesmo, assim, mais centralizador, mais assertivo, uma comunicação um pouco mais agressiva, com pouco espaço para escuta, muito hierarquizado. E aí agora, na verdade, a gente está numa geração intermediária, porque a CEO é a minha tia, que é a irmã caçula, né, dessa segunda geração. E eu e minhas irmãs. Então, no momento, todas as sócias são mulheres, porque meu pai quis o destino que ele tivesse 3 mulheres e minha tia tivesse 2 mulheres. Então, só temos mulheres. Mas, trabalhando mesmo na Record, só eu, minha tia e minha irmã. Mas, assim, realmente é uma gestão feminina, depois de 2 gerações de homens muito, como falei, né, muito especiais e fortes e tudo. Então, a gente teve que buscar o nosso lugar, né, num momento em que a livraria Saraiva estava quebrando, a livraria Cultura também estava quebrando. Então, a gente viveu esse momento dessa transformação. Meu pai morreu em 2016, então no final de 17 e 18 já vem essa crise, né? Depois veio pandemia, então foram momentos difíceis e escutamos preconceitos, algumas pessoas comentando e tal, e a gente, enfim, conseguiu achar o nosso espaço e o nosso jeito de liderar, porque a gente não vai ser como eles. Assim, eu jamais serei Sérgio Machado, não sou, posso me esforçar, não serei. Ela não é Alfredo. Então, a gente entender a nossa força com o nosso estilo. A gente tem que ser quem a gente é. E nós duas, né, hoje a gestão está 50-50, e eu e ela, eu represento o lado das minhas irmãs, a gente tem estilos de gestão diferentes, porque nem toda mulher é igual, né? Então, a gente tem estilos de gestão diferentes, mas o que nos une, e que eu acho que é muito rico, é realmente a abertura para a comunicação. E eu acho que isso tem sido muito importante na Record. Isso mudou muito da Record dos homens agora para a Record das mulheres. É uma sensibilidade maior de captar
os temas, o que está se passando. Então, poxa, tem aquela vaga ali, a gente já sacou que aquela editora gostaria daquela vaga, e a gente percebe engraçado como os homens não sacaram aquilo. A gente assim, gente, vocês vão desmotivar ela, está evidente que ela está querendo. Então, eu acho que a gente tem uma habilidade maior, uma sensibilidade maior, uma empatia maior. E isso tem uma força enorme. E isso vale, sinceramente, muito mais do que o jeito agressivo e mais assertivo, e que algumas pessoas, uau, como ele é assertivo, ele fala e todo mundo escuta. Não, é nos bastidores e nas pequenas conversas que estão a força realmente, né, da gente entender para onde a gente vai. E existe muita força também, às vezes, no estilo feminino, que muitas pessoas falam, a mulher tem uma dificuldade maior de falar e fazer coisas difíceis. Não, a gente consegue fazer muita coisa difícil, a gente tem uma habilidade, uma capacidade também de lidar com as más notícias, e se tiver que realmente fazer reestruturação, tem que fazer e tal. E não é porque você tem um jeito, as pessoas às vezes falam, nossa, Roberta, você é meio Madre Teresa e tal, porque eu tenho uma escuta maior, as pessoas vão muito na minha sala, se abrir, perguntar sobre as carreiras, eu acabo tendo uma escuta assim. Ao mesmo tempo, o meu setor, eu acho que é o que eu jamais demiti, já tive que fazer mudanças, e não tenho medo nenhum disso, porque você não precisa ser a pessoa, você tem que conseguir conversar, ter as conversas difíceis e tem que ter que ouvir. Então, eu acho que o bacana é ver, e quem é mais antigo lá comenta, nossa, eu sou da época do seu avô, peguei a gestão do seu pai, agora estou vendo vocês. E percebem isso, que esse estilo feminino tem ajudado muito, e os resultados têm mostrado. A gente está numa fase muito boa, conseguindo muitos livros nos mais vendidos, e estamos com faturamento, recuperamos tudo que a gente perdeu com Saraiva e Cultura, e estamos numa fase ótima. Então, não a empresa às vezes vai mudando o estilo, né, e a cultura organizacional vai mudando, a gente preserva o que há de bom, mas a gente vai encontrando o nosso caminho ali no nosso estilo de gestão. Então, é isso. Agora, falo dentro de uma posição super privilegiada, né? Eu acho importante colocar aqui, estou falando de nossa liderança feminina, sendo que eu sou herdeira dessa empresa. Então, eu tenho consciência, sou uma mulher branca, herdei essa empresa, então eu sei do privilégio que eu tenho, né? Mas eu acho que o fato de ser mulher, de ter vivido uma liderança mais tóxica, eu vivi um pouco. Eu levei quase 5 meses para contar para o meu pai que eu estava grávida, eu escondi a gravidez. Então, assim, a mulher passa por muita coisa, tem vergonha, e é o neto dele, né? Então, imagina a gestação de quem não vai dar notícia de um neto, né? Então, é duro, gente, é duro. Mas eu acho que a gente está num momento, como sociedade, muito mais evoluído na questão de gênero, mas acho que a gente tem que evoluir muito na questão né, de racial e também de PCD, sem dúvida. Eu acho que a gente deu espaço, e agora que a gente, na questão de gênero, já tem dado passos mais importantes, eu acho que a mulher também tem que liderar também a outra inclusão das outras questões aí que ainda estão para trás. Mas é isso. Eu estava certa, né, quando eu falei que eram 4 mulheres incríveis, né? Porque as experiências foram muito obrigada por compartilhar. E vamos abrir um pouquinho, né? Acho que a gente temos minutinhos de perguntas, comentários, reflexões, concordâncias, discordâncias. Alguém? Eu não sei se eu só não estou olhando o chat. Será que tem? Não temos. Temos perguntas? Uma boa notícia para vocês, ó. Vocês vão ganhar todos esses livros aqui, a gente vai sortear, viu? Só que quem não fizer pergunta não vai ganhar. Posso fazer uma difícil? Mulheres têm mais problema ou dificuldade de pedir aumento, Ana? Tem, com certeza. Por quê?
Acho que é muito fruto da síndrome do impostor mesmo. A gente acha que a gente nunca está à altura, né? Parece que falta alguma coisa. Então, como é que eu vou pedir, né? Mas eu não estou entregando o que esperam de mim, né? Eu ainda estou aquém, eu ainda tenho que aprender, eu ainda tenho que me preparar. Então, sempre tem um ainda que não me permite falar, olha, a partir de agora eu acho que eu já estou entregando mais do que eu recebo, eu ganho, e aqui eu quero um aumento. Então tem. E aqui, Flá, eu acho que só que aqui é muito da gente se preparar para essas conversas mesmo e não deixar de tê-las, né? Por mais vai ser com a voz tremida, vai ser dando 1000 rodeios, mas a gente precisa fazer essas conversas, né? Mesmo que a gente não tá perfeita, pode não ser perfeita, mas a gente precisa ser capaz de fazer essas conversas. E eu acho que tem uma coisa que faz a coisa ser mais difícil para nós. A gente tem muita dificuldade de elencar o que a gente já entregou, né? As nossas entregas. Os homens têm uma facilidade muito maior para fazer isso. Então, a gente não gosta de falar da gente mesma, a gente acha que a gente está ali, ai, meu Deus, estou me elogiando, né? Quase. E é isso, a gente precisa ser capaz de, nessas horas, nos elogiar mesmo, né? Mas isso é muito difícil. Então, treino, treino e treino. E, mesmo treinando, a gente ainda vai ter dificuldade, né? Perguntas entre vocês? Entre vocês também? Alguma? Eu acho que a minha pergunta talvez se dirija um pouco para a Roberta e para a Marilis, mas também, se Elide e Sandra quiserem contribuir, eu acho que a gente sempre tem olhares e visões, né? Nos meus um pouco mais de 15 anos de mercado editorial, sempre que eu ouço jornadas de líderes que me inspiram, que estão ali ao meu redor, essas histórias geralmente começam com: eu cresci numa casa rodeada de livros. Eu fui muito inspirada pelos livros que o meu pai tinha, minha mãe tinha. E isso não chegando, né, no caso de herdar uma editora ou ter uma editora, né, em qualquer outro contexto. E isso sempre foi meio que um balde de água fria para mim. Assim, eu venho de uma família que as pessoas não foram para a universidade, até agora na minha geração. E é difícil você visualizar a construção de uma jornada que não está partindo todo mundo do mesmo zero, né? Esse zero está mais para lá ou mais para cá. Como que tem sido para vocês, assim, lidar com essa tradição que existe no mercado editorial e honrando essa tradição também, respeitando essa tradição e abrindo esse caminho, pensando na inclusão, na diversidade, de uma forma prática, né? Que a gente possa ir criando esses horizontes, né, para quem está vindo aqui. Obrigada pela coragem. Nossa primeira pergunta. Como é seu nome? Gabriela. Você faz o quê, Gabi? Eu sou editora na Saraiva Educação. Ah, legal. A sua pergunta: como dar a oportunidade para quem entra numa editora e não é dos livros? Ou como a gente cria essa jornada na prática mesmo, né? Porque a gente tem uma consciência disso. Vou falar né? da nossa experiência, né? Desde que eu entrei, enfim. A gente tem um programa de pró-jovem, né? Então, hoje os pró-jovens são líderes lá, né? A gente tem até uma auxiliar de limpeza de empresa terceirizada, que a empresa faliu, e a gente viu ela como um talento. Hoje ela nem trabalha mais com limpeza, ela é líder estoquista, né? Ela é líder. Eu acho que é muita coisa, uma sobe, puxa a outra, esse tipo de coisa. Mas no nosso caso, a gente gosta de também treinar, né? Hoje está mais difícil treinar, porque as pessoas não têm muita paciência, né? De ficar. Então, eu falo assim, contrata 5, vai ficar 1. Estagiário ou pró-jovem, né? Enfim. Mas, como a gente faz, a gente tenta... a gente ainda tem essa escola de treinar,
né? E para nós não importa muito se a pessoa veio do mercado editorial ou não, né? Porque a gente ensina. E eu acho que é a mesma coisa que a gente discutiu hoje de manhã, cada vez mais importante o senso crítico, né? Então, hoje a gente vê nos testes que a gente aplica para entrar na editora como é carente, né, de português, de tudo. Eu acho que está cada vez mais difícil encontrar pessoas capacitadas. Daí, você pega essa responsabilidade para você, né? Eu vou capacitar, eu vou moldar do meu jeito, eu vou moldar desta cultura, né? Vou mostrar para essa pessoa que tem pessoas aqui que ficaram muito tempo. Isso é uma coisa. Uma vez eu chamei um consultor lá, né, na editora, porque eu falei, sempre acho que eu estou fazendo tudo errado. Tem que chamar alguém de fora para. Ele falou: quem tem tantos anos de casa, né? Quem tem 20 anos? Aí todo mundo levantou a mão, né? Falou assim: nossa, mas por que vocês ficaram aqui tanto tempo? É ruim para vocês, né? Aí eu quis matar o cara, né? Mas, enfim, eu acho que você vai dando desafio e vai criando. E, como eu disse, aqui cada empresa vai ter uma resposta para você, eu acho. Porque, por exemplo, você pega aquele case lá do Steve Jobs, né, que demitiram ele e chamaram, não sei se era o CEO da Coca-Cola. Sei que deu errado, porque era outra cultura, né? Então, é muito importante a gente ver cada empresa. Por exemplo, aqui tem 24 mil funcionários, a gente não tem 70. Então, a Record não sei quantos tem, 300. Vai ser bem diferente. Agora eu vou passar aqui para a Roberta. Obrigada. Eu acho que a sua pergunta é ótima, mesmo porque eu acho que todo mundo que trabalha em mercado editorial, o grande desafio é expandir esse mercado, é sair dessa bolha. A Record, quando ela foi criada justamente para ser uma editora de best-seller, de livro que venda, e não do livro de ciências humanas, o livro assim mais respeitado no meio literário, né? E recebeu muito preconceito por isso, da bolha literária. E então, a gente tem como um dos pilares não ter vergonha do livro que venda. E isso, até meu avô dizia, né, que a gente publica do sublime ao ridículo, com um pouquinho mais de ênfase no ridículo. Porque o ridículo, o best-seller, ele financia os livros essenciais. Às vezes, você tem o catálogo todo de um autor importante da literatura brasileira. E acho que, se você quer ser uma editora, se você quer democratizar a leitura, você também tem que ter uma equipe diversa, e você não pode ter preconceitos. Agora eu só vou contratar... Eu sou do Rio, então eu não sei como é que são as bolhas, mas eu só vou contratar da UFRJ quem estudou, não sei o quê, os primeiros lugares. Aí você começa a reforçar certas bolhas e certos vieses. Então, a gente tem uma equipe bem diversa. A fábrica da Record não é na Zona Sul, é na Zona Norte. A maior parte da nossa equipe também mora e estuda na Zona Norte. Então, a gente tem essa preocupação de não escolher sempre das mesmas universidades, de ter uma abertura maior para universidades que não sejam as mais tops, né? Justamente porque eu acho que é muito rico esse olhar em todos os setores, mas acho que especialmente no editorial, porque para você quer expandir o público, você quer ter mais gente e não ficar ali. Então, acho que uma dica, eu acho que é também, na hora de recrutar, não ficar sempre naquela mesma coisa. Eu quero a indicação de quem já trabalhou naquela super editora e ganhou prêmio e tal, aí você vai ficar ali. Então, acho que você tem que ter a abertura para trazer gente bem diversa. Assim. Acho que esse é um caminho. Obrigada. O meu não era nenhuma pergunta, né? Como não estava tendo pergunta, eu falei, vou aproveitar. Na verdade, exato. Vai que quem pergunta ganha, né? Não, mas na verdade era mais, acho que todas essas reflexões aqui que vocês foram trazendo, eu acho que cada fala a gente vai encontrando um pedacinho que a gente viveu, ou que, tipo assim, sei lá, você falou ali às vezes a gente não sente um ambiente aberto para a gente poder falar as coisas. E eu tive uma virada de chave que a primeira vez que eu tive a coragem de falar que a minha era uma gestora mulher. Foi a primeira gestora mulher que eu tive coragem de falar da minha carreira, o que eu queria. Então, assim, acho que super importante. Eu estou super feliz aqui. E aí era só para falar isso mesmo, assim. Acho que foi muito, muito rico tudo. Nossa, assim. muito obrigada. Mais alguém quer compartilhar alguma história? Olha lá, ó.
Eu tenho uma pergunta que eu não sei se tem resposta, mas assim, para a gente refletir, talvez. Principalmente para a Lidiane e para a Sandra, faço parte da Arco Educação, do programa Bilingue que a gente tem, e eu vejo muito essa visão que a Roberta compartilhou da liderança feminina ter certas... assim, ser mais sensível, ser uma liderança ali que para as vagas de coordenação, para uma liderança ali média, é muito bacana, que desenvolve o time, que consegue olhar para o desenvolvimento de carreira. Então, acho que isso é muito bacana. Mas eu já vejo um desafio para as posições um pouco mais gerenciais. Então, acho que eu sinto que para umas posições de diretores, de gerentes, a gente encontra essa barreira do será que essa mesma liderança feminina que desenvolve o time, que tem escuta ativa, ela tem a mesma visão estratégica que aquele homem formado, às vezes, em engenharia, que vem para o mercado editorial por ter uma visão de análise de dados? Será que ela tem essa mesma visão estratégica? Então, não sei, talvez se vocês pudessem compartilhar se isso é uma coisa que vocês já ocorreu, se vocês enfrentaram e qual foi o diferencial assim para chegar na posição que vocês estão hoje? Foi competência técnica? Foi, enfim... Será que isso conseguiu transparecer de forma mais alta do que essa falácia aí do talvez o homem tenha uma capacidade estratégica de análise de dados maior? Faz sentido, gente? Interessante. Começo aqui e te passo a palavra. Um ponto que eu tenho tentado colocar muito em prática é o de pedir apoio. Não é porque você chegou em um determinado lugar que você precisa, de fato, dominar tudo, que você precisa ser completa. Eu acho que se cercar de pessoas que te complementem, no meu ponto de vista, é a chave. Eu não sou aquela pessoa da supervisão estratégica, mas eu tenho na minha equipe alguém que é. E ele é um dos meus braços direitos. Eu falo um dos porque eu tenho vários braços, sou um polvo. Então, eu acho que se cercar de pessoas que te complementem é a chave. Porque ninguém vai ser completo o suficiente para ocupar uma posição sozinho. Ninguém faz um grande feito sozinho. Então, eu trago muito isso para a minha prática. E um outro ponto que eu acho que é bastante importante, liderar é inspirar. Eu acho que quando você consegue inspirar o seu time, quando você consegue mobilizar o seu time para algo maior, que não só é o financeiro, que não só é conseguir a X receita no final do mês, no final do ano, você consegue grandes feitos. Eu acho que quando todo mundo entende o propósito daquilo que está sendo feito, você mobiliza. E cada um ali responsável por uma parte, dominando melhor um aspecto, e no final todo mundo se complementa e entrega algo que é grandioso ali, no nosso caso aqui, para o aluno, para o professor. Eu concordo aqui com a Lid. Eu, antes do mercado editorial, trabalhava em outro segmento, eu trabalhava no varejo, vim para o mercado editorial para um projeto na área de direito, usando tecnologia 25 anos atrás. Sou publicitária de formação. A primeira pergunta que eu fiz, tem certeza que sou eu mesma? É isso que a gente vai fazer aqui? E foi um projeto muito bacana, porque era uma equipe multifuncional, cheio de desafios. Então, eu acho isso. Assim, acho que tem, independente do estilo, independente das tuas competências, tem a tua forma de trabalhar, o jeito que você mobiliza. Não necessariamente... Eu trabalhei em muitos projetos em que eu tinha pessoas de outras áreas trabalhando comigo, então também não é uma liderança... É alguém que trabalha neste projeto comigo, mas reporta para outra pessoa, trabalha em outro projeto. Então, cada vez mais as coisas vão ficando complexas, mas eu acho que acho que é paixão mesmo pelo que você faz, o quanto você mobiliza as pessoas, o jeito que você trabalha, isso tudo vai dando muita musculatura, muita força, para o que vai sendo construído. Eu tenho uma característica, eu sou curiosa do dia que eu nasci, então essa questão de analisar dados, de olhar mercado, é uma coisa que eu gosto, mas isso está dentro de um contexto. Eu não consigo ver que isso tenha me ajudado a crescer mais ou menos. Eu acho que isso, trabalhado dentro de um contexto, funciona bem. E eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, quando a gente está falando do perfil dos jovens nas empresas.
Enfim, e a gente está falando de diversidade, né? Então, se tudo o que a gente está falando der certo e avançar, a gente vai precisar de gente que tenha mais capacidade de mobilizar mais coisas diferentes. Então, acho que é isso, é encontrar o teu grande talento, o teu grande desejo, aquilo que você vai, sabe, escolher o problema que você quer encontrar todo dia, porque daí você vai fazer bem e vai tentar encontrar os recursos em você ou ao lado, né, em volta, para você conseguir fazer aquilo bem. Acho que é isso. Não tem segredo, não tem... Ninguém ganha sozinho. Assim, de verdade, pode até achar que sim, pode até achar que por um tempinho, mas ou é coletivo ou fica todo mundo para trás. Bom, vamos nos encaminhando para o encerramento, mas antes disso, assim, acho que tem duas, também aproveitando para falar sobre a sua pergunta, né? Não sei se é ou, né? Eu não sei se é assim, a gente tem um perfil de liderança que desenvolve time ou olha dados. Assim, por que precisa ser excludente, né? Claro, talvez não seja um talento daquele gestor o desenvolvimento de times, mas assim, se a gente sente que isso falta, tem como a gente desenvolver, né? E acho que não deixar que esse estereótipo também se coloque sobre nós, né? Então, você é boa porque você faz o desenvolvimento de times, tem escuta, empática, e aí os desafios das outras competências eu não te entrego. Então, a gente não permitir isso. E acho que também alinhar as expectativas, né? Então, acho que tem uma coisa que a gente falou muito de declarar, de falar. E também gosto, assim, além de falar, assim, pergunta, né? O que você espera de mim? Acho que essa pergunta a gente tem que ser capaz de fazer para os nossos líderes. O que você espera de mim? E aí a sua escolha de falar, eu vou... Ótimo, que legal, e temos aqui um bom combinado, porque eu também quero ir para esse lugar, ou você quer que eu vá para um lugar que eu não quero porque eu quero aqui ficar num outro espectro de competências e eu vou buscar um outro lugar. Então, acho que é isso. Você quer... Vamos só para a gente encerrar? Rapidão. Quando eu era pequena, passava pela Marginal Tietê, eu olhava a Editora Abril e falava, nossa, quando eu cresci, eu quero trabalhar aqui. Porque eu era muito fã da coleção Vagalume, né? E a minha tia era preparadora de textos, e ela conseguiu um bico para mim uma vez, em 2008. Daí eu nunca mais fui embora. Até então, eu passei por várias áreas aqui da empresa, tal, e estou aqui até hoje, graças a Deus. Mas, falando sobre o que a colega falou ali agora, a capacidade do homem de analisar e de... que tem, sim, a capacidade inata, mas, na hora que eu e a Alice, a gente sentou para falar sobre o desenvolvimento de uma área, a gente falou assim, não, a gente precisa de uma pessoa que seja analítica, mas que também esteja dentro daquilo que a gente quer para a empresa. E... a Karina veio e se encaixou perfeitamente. Assim, a Karina veio e calçou perfeitamente a luva de todas as coisas que nós queríamos, que talvez alguém de fora olhasse e falasse, não, isso aqui precisa ser um homem, sabe? Então, não, a gente pode, a gente consegue desenvolver e fazer até, às vezes, melhor pela paixão que a gente tem de fazer as coisas perfeitas, né? Então, era só para pontuar isso. Muito bom, gente. Bom, então... Vamos sortear, mas antes do sorteio, deixa eu só agradecer. Ai, meu Deus. Vai, pelo amor de Deus, vai. Obrigada. E obrigada, gente, em nome de todas aqui. Acho que foi rico demais. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelas reflexões. E vamos sortear. Será que vende? Esse vende? Livro maravilhoso aqui. Esse é um selo da companhia? Chama... Que legal. É um selo que se dedica a quê?
Seria para uma menina, por exemplo? Esse ou tanto faz? Homens e mulheres. Olha o meu viés. Putz. Quem faz aniversário hoje? Ontem. Sábado. Sábado? Calma aí. Sábado. Peraí. Parabéns. Vamos dando para as aniversariantes do mês. Que dia? De 27. Aqui ganhou. 8? Nossa, ganhou. Quem mais faz aniversário em abril? E sim, eu estou guardando os da Manoli para quem fez as perguntas. Então, deixa eu já dar. Ó, esse livro eu trouxe de Harvard. Esse foi meu professor, um professor de liderança maravilhoso. Ele tem vários livros escritos genéricos de liderança, até que ele fala esse caminho das estrelas, né? Como você traçar para a pessoa virar uma pessoa A. Então, eu vou te dar aqui, Karina, Gabi. Teve mais uma que fez a terceira pergunta. Você. Agora eu vou deixar a Ana sortear o último. Nossa, gente. Então, vamos lá. Mas quem que era? 27? A gente estava no... Tinha mais uma em abril. 27. Então, ótimo. Muito bom, gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, viu, gente?